Olá, tudo bem? Você já parou para pensar por que o tempo percebido passa mais lentamente para os jovens e mais rápido para quem tem mais idade? Talvez você já tenha parado para pensar, nossa, por que o tempo passa mais rápido para algumas pessoas e mais lento para outras? Na verdade, o tempo passa na mesma velocidade para todo mundo. A grande questão é, quando nós somos mais jovens, o tempo parece passar mais devagar. E quando somos mais velhos ou estamos na faixa etária da terceira idade, o tempo parece passar mais rápido. É uma questão de percepção. Como fazer isso? Entender todo esse processo nas estimulações, na comunicação, nas vendas e, claro, como entender tudo isso de maneira científica. Pois bem, lembre-se do seguinte, quanto mais jovens nós somos, menor é o emaranhado ou amadurecimento dos nervos, dos neurônios. Então, o estímulo percebido pelo meio, através dos nossos receptores de estímulos emocionais, eles conseguem fazer a leitura de uma maior quantidade de interações no meio. Ou seja, imagine se eu passasse para você neste momento um monte de imagens aqui sequenciais, sem parar numa faixa de tempo, por exemplo, durante 1 minuto, você iria ver 60 imagens em um segundo cada imagem. Quanto mais jovens, mais imagens você consegue sacar e perceber através desses estímulos, por exemplo, visuais. Agora, quanto mais velho nós somos, ou seja, mais idade nós temos, maior é o emaranhado de nervos e amadurecimento de neurônios, ou seja, maior é o caminho para que esse estímulo chegue ao nosso córtex, por exemplo, para o nosso processamento dessa informação. Então, para o jovem que percebe 60 imagens, você, se é mais velho, perceberia menos imagens do que ele. Por quê? Você imagina que o jovem está ativo, aquela energia toda, ele não para. E justamente essa energia toda que ele tem, essa ansiedade, essa ativação ou motivação faz com que ele tenha receptores mais abertos ou receptores mais ativos, justamente para ter as sacadas de percepção. Ou seja, no final das contas, um jovem consegue fazer sacadas ou entender o meio muito mais rápido e com mais intensidade e com mais estímulos do que uma pessoa mais velha. Porque uma pessoa mais velha demora para sacar mais e demora para ser mais estimulada nos aspectos de receptores emocionais. Então, neste caso, quando a gente vai fazer a comunicação, pense o que você quer comunicar para alguém muito jovem e para alguém mais velho. Porque para alguém mais jovem você pode ter uma estimulação frenética ou frequente ou uma grande quantidade de estimulações. Agora, para alguém mais velha, essa velocidade de estimulação tem que ser menor, porque ela saca menos, ela tem um processamento cerebral menor sobre a velocidade que um jovem teria. Então, talvez nesse aspecto também explique porque as nossas conversas com pessoas da terceira idade, pessoas extremamente mais velhas, mais experientes, elas sejam conversas aí muito quase monótonas, ou seja, conversas que a pessoa vai falando devagar, porque para ela o processamento realmente é mais devagar. E claro, ela tem um volume de informação, de memória muito maior que nós, mais jovens. Agora, uma questão também importante, e aqui eu faço um parênteses de indicação para você, entre adultos mais velhos e adultos mais novos, o processo de decisão em momentos críticos e que exijam velocidade e que exijam interação em cenários totalmente perigosos ou cenários que tem esta interação frenética, ou seja, tem um volume muito maior de decisões, os adultos mais jovens tendem a ter tomada de decisões e processamento desse cenário muito melhor do que os adultos mais velhos. Então, um adulto mais jovem processa mais rapidamente e toma decisões melhores do que adultos mais velhos. Claro, aqui a gente não está também julgando o processo da memória e da experiência de pessoas mais velhas. Jamais faria isso. Mas, dentro do processo de cenário de decisão rápida, realmente, pesquisas científicas
estão determinando que isto é um fato e ocorre. Não sou eu que estou falando, mas pesquisas científicas. Então, o que isso decide para o nosso dia da comunicação das vendas? Então, dentro de cenários e dentro de estimulações, por exemplo, onde você fala os benefícios, as características do produto e faz esse processo de comparação e trabalha entradas tangíveis, aspectos tangíveis, benefícios intangíveis, benefícios emocionais, situacionais, né? Ou propriamente das questões táteis, visuais, auditivas, você tem que ter o que? Um processo de estratégia diferente pela faixa etária. E é o que eu venho falando já há alguns anos. As decisões estratégicas de comunicação e vendas têm que ser diferentes por faixas etárias, inclusive por gênero, porque determina-se cada comportamento nas suas estratégias. Cada pessoa é diferente, mas não só diferente, cada segmento de mercado age de uma forma diferente. Então, mude as questões de comunicação para determinado segmento. E como se segmenta? Não por só áreas de atuação, localização, geolocalização, concorrência, mas determine também o processo faixas etárias, comunicações distintas, questões do jovem e mais velho, inclusive as interações de publicidade e propaganda têm que ser diferentes, porque exatamente esses estímulos. Então, se nós tivermos uma propaganda lá no tempo passado, na década de 90, se você não lembra porque você é muito mais jovem, onde tinha propaganda do Bamerindos, e você, se é mais velho, vai lembrar. Eu vou cantar para você e peço perdão pela voz, porque não é a minha habilidade cantar, mas vamos tentar aqui. O tempo passa, o tempo voa, tenho certeza que você pensou, e a poupança Bamerindos continua numa boa. Ai, 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 é a poupança Bamerindos. Tenho certeza que você lembrou disso. Por quê? É uma estimulação temporal. Você lembra, e por que o tempo passa e o tempo voa? Porque nós éramos mais jovens. Então a velocidade das interações era muito mais intensas do que as velocidades que nós temos hoje de interação. Apesar de a quantidade de informações que recebemos é diferente da quantidade de informações que processamos. Então, nesse aspecto, quanto mais velho nós somos, menor o nível de informações processadas em ambientes sacádicos ou momentos de sacação. Então, leve isso, aplique isso na sua empresa, na sua equipe de vendas e, claro, tenha sucesso, porque as estratégias funcionam com base na biologia comportamental e se você não estudar biologia humana, desculpa, você vai estar muito atrás dos seus concorrentes, porque não é tendência, isso é vida. Então, boa sorte, espero poder ter contribuído com a sua vida profissional e pessoal.